né, colocar essas transparências dentro do Canvas, para tentar agilizar a aula, para tentar, porque como é uma disciplina que tem muito conceito, mas tem muita conta também, e dada de maneira virtual, não é tão simples isso. Não é? Eu nunca dei essa disciplina de maneira virtual. Uma coisa é você trabalhar com a disciplina só teórica, né, sem fazer cálculo, sem muito conceito e mais discussão. Outra coisa é você realmente trabalhar com disciplina e que exige, além da atenção nos conceitos, exige exercícios práticos, né, raciocínio. É a primeira vez que eu vou trabalhar com essa mesa digitalizadora. Ela chegou para mim na sexta-feira, baixamos o programa aqui da TI na sexta. Hoje o professor Jonathan e o professor Marco Aurélio me deram uma mão aqui, depois o Marcelo também veio aqui me ajudar, e aí eu vou fazer uns testes para eu poder aprender a lidar com a caneta dela, para que as tabelas, os gráficos sejam bonitos, que por enquanto não serão bonitos, porque é destreza da mão, né? Eu vou ter que ter destreza, receber alguns exercícios, como fosse menino do primeiro período, do primeiro ginásio, a gente que ginásio, né? Do início da alfabetização, você começa a desenhar letras, né? Aprender a fazer letras. Então, fazer o quê? Nessa altura do campeonato da minha vida, vou ter que aprender a desenhar letras, né? E tentar fazer curvas, fazer gráficos. Claro que no início não serão bons, mas depois eu acho que vai melhorar com o tempo. Então, então hoje, bom, então é isso, nós vamos trabalhar de uma forma diferente, numa disciplina que exige bastante concentração, o nome já diz, raciocínio clínico e epidemiológico. Vou utilizar, além do material que está posto, na aba módulos, e eu vou falando o que eu vou usar, um livro que eu já coloquei aqui, né, Medicina Baseada em Evidência, o livro texto, na biblioteca virtual, do Amit Kaura, que tem o capítulo 1, o 2 e o 5, são capítulos iniciais que são bastante interessantes. Então nós vamos primeiro, todo mundo está se situando aí, e claro que nós vamos precisar, né? Eu já coloquei isso, vamos precisar usar calculadora, vamos precisar ter papel, régua para fazer algumas coisas, aprender a fazer, medir. Vou conseguir primeiro que eu, porque eu aqui nessa coisa digital aqui, com essa mesa digitalizadora não deve ser fácil, não. Andei testando aqui, não é mole, não. Mas vai uma luta, né? Fazer o quê? A gente precisa só ter conhecimento da disciplina agora, não. Você tem que ter conhecimento da disciplina, destreza para manual para demonstrar. Olha que coisa, gente. Bom, o primeiro item que nós vamos abordar está aí no aba módulos, chama tópicos e questões clínicas. Também eu vou proceder uma mudança de sequência, porque eu vou primeiro trabalhar com a questão de erros. Como é que a gente trabalha para reduzir os erros, reduzindo os erros e melhorar a decisão clínica. Então, vou ter um pouco de inversão. O que era item 1 vai virar 2, o 2 vai virar 1 lá no conteúdo programático. Depois eu mudo isso, mas eu achei melhor trabalhar com isso. Por outro lado, eu não sei qual é o conhecimento de vocês em estudos epidemiológicos, desenho de estudo. Eu coloquei uma aba módulo aí, que é do Leon Gordes, que eu li de epidemiologia, só sobre estudos epidemiológicos. Se vocês tiverem dificuldade de compreender estudo epidemiológico, eu posso, no próximo encontro nosso, eu fazer
uma apresentação disso, fazer uma revisão para vocês nisso. Não tem problema nenhum. Se acharem que não, vamos para frente. Mas eu postei aí, são desenhos, né? Desenhos epidemiológicos, que é o livro do... Não é do Gordon, não. Que é esse livro. Mas esse não é do Gordon. Não, é do livro Desenhando Pesquisa Clínica. Então, se vocês acharem, vocês vão olhar, não. O que é um estudo coorte, um estudo transversal, um caso controle, um ensaio randomizado. Se vocês acharem que está tudo bem, eu vou para frente. Se acharem que deve ter feito alguma lembrança, alguma revisão sobre esse estudo epidemiológico, eu farei no próximo encontro nosso, não tem problema nenhum. É porque nós vamos usar o tempo todo os estudos epidemiológicos, né? Assim, o tempo todo eu vou me reverter, ó, isso é coorte, isso aqui é um ensaio randomizado, isso aqui é um estudo transversal, esse é um coorte alinhado, esse aqui é um caso controle, porque aí é isso que nós vamos trabalhar o tempo todo, sabe? A gente vai trabalhar, assim, toda hora eu volto, isso aqui, que melhor estudo é esse? Então, é isso. Assim, não tem problema, o material está aí, mas eu faço uma revisão disso, não tem problema. Tem alguns exemplos para vocês, né? Nós temos alguns estudos aqui que eu não tenho, a primeira vez que eu fui de aula aqui, eu tenho um estudo, um caso controle feito pelos alunos da Faculdade de Silva Bacena, sobre o defeito do tubo neural, que foi um caso controle muito bem feito, e que a gente pode mostrar como é que foi feito isso. Ela pesquisando a relação de defeito do tubo neural e ingestão de ácido fólico pelas mães durante a gravidez. Então, essas coisas por aí. Tudo bem. Então tá, se vocês acham, no próximo eu vou emendando aí, está aí em algum lugar desenho aí. Não sei como é que está escrito isso, que é desenho, né? Desenho, uma coisa assim. Vocês já viram várias vezes, vários livros, escrevendo sobre semiologia do adulto baseada em evidências, clínica médica baseada em evidências, pediatria baseada em evidência. Essa palavra, baseada em evidências, virou uma questão assim que quase que uma grife. Vocês devem ter visto isso. Na verdade, dos vários livros que falam sobre isso, muito poucos livros realmente trabalham, anotam o nível de evidência. Um dos livros que continua sendo um dos melhores, e desde 2006 que ele é um livro bom, desde 2006, um dos livros que melhor trabalha isso é esse livro aqui. Ai. É o Medicina Ambulatorial, ele tem na Biblioteca Física, do Bruce Duncan, do povo do Rio Grande do Sul. Chama Medicina Ambulatorial, dois pontos, condutas de atenção primária, baseadas em evidências. Só tem essa terceira edição. Ele é do Bruce, do casal. Bruce. Só tem a biblioteca física, não tem a biblioteca virtual. Ainda não. Bruce Duncan. Bruce B. Duncan.
Maria Inês Schmidt, e Elsa, a turma do Rio Grande do Sul. Elsa R.J. Giuliani. Por que esse livro é diferente? Esse livro é diferente. Por que não está indo, gente? Vamos escrever agora. Vai. Eu fui. Por que não fui? Vocês estão me ouvindo? Eu escrevi agora no texto. Tá. A internet está ruim, está lenta. Ok. Por que esse livro é interessante? Porque ao final, quando vocês vão pegar qualquer coisa desse livro do Duncan, vocês vão olhar qualquer coisa. Eu vou abrir qualquer artigo, qualquer texto aqui. Não sei o que eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui, só no carro. Vou pegar uma coisa. Epilepsia. Abrir o capítulo de epilepsia. O autor escreve a epilepsia, a etiologia, as crises, diagnóstico diferencial, exames complementares, tratamento. Aí, ao final de algumas frases que ele diz no tratamento, ele coloca um desenhozinho e coloca 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. Isto é, qual é o nível de evidência que está falando sobre isso. Nós vamos daqui a pouco estudar sobre isso. Mas então esse autor, realmente, esse livro ele é baseado nisso. Os demais, nem tanto. Mas ele é um livro que fala sobre isso. Bom, vamos lá. Quando a gente tenta melhorar as capacidades diagnósticas, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: será que esse paciente está doente ou sadio? O que é normal? O que é anormal? Qual o grau de anormalidade que esse paciente tem? O que é que eu posso dizer que ele realmente está doente ou que hoje é sadio? Aquela história que a mãe, né, as mães, às vezes, algumas mães iam no pediatra com um menino gordinho, cheinho, e dizem assim: esse menino está muito doente, ele não come nada. E, na verdade, o menino estava bem gordinho. Não é que eu não comia nada, ele comia tudo errado, mas comia. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você começa a discutir um caso será se isso é normal ou é anormal? Baseado em quê que eu vou dizer que é normal ou anormal? Por isso que eu vou, logo em seguida, perguntar: como é que eu faço o diagnóstico de normal ou anormal? Que lá em tópicos. Qual a acurácia de um teste diagnóstico para eu dizer que esse paciente é doente ou não é doente? Sim. Quantas vezes esse teste acerta o diagnóstico? Que teste é esse? Qual a capacidade desse teste em identificar um paciente verdadeiramente doente ou um paciente verdadeiramente não doente? São os primeiros conceitos que nós vamos trabalhar. Como é que eu vou dizer que esse teste realmente? Como é que eu tenho... Qual é o nível normal, o ponto de corte para eu falar que a glicemia é normal? Quanto que é, hein? Escreve aí, alguém escreve para mim. Quanto que é a glicemia normal? Estou falando só glicemia. Qual o valor? Até 99, né, Gustavo? Normal, né, Gabriel? Por aí. 99. Pois é. E se eu baixar o ponto de corte de 99 para 89, o que vai acontecer? E se eu aumentar o ponto de corte de 99 para 129, o que vai acontecer? É isso que nós vamos discutir daqui para frente.
Como é que eu faço para dizer assim, é normal ou não é normal? Então, a pergunta seguinte é, qual o diagnóstico, qual a acurácia desse teste, quantas vezes o teste é diagnóstico? E aí eu pergunto logo em seguida, essa doença realmente é frequente? Com que frequência essa doença ocorre? Então o paciente é doente? Ah, eu acho que é. Qual o teste que vai dizer para mim que ele é doente? Qual o melhor teste? Aí eu pergunto, mas essa doença é frequente? Ou essa é uma raridade? Nós vamos trabalhar logo em seguida com a questão do anagrama do pico, nós vamos trabalhar com uma doença um pouco mais rara. Essa doença realmente, ela é frequente? Que frequência? Ela é a doença prevalente? Ou ela tem alta incidência? Né? Ou ela... Agora, o coronavírus. O coronavírus agora, né? Espirrou, tossiu, fez... Nós temos que pensar no coronavírus. Porque ela está espalhada. Todo mundo sabe o conceito de prevalência e incidência, né, gente? Tudo bem com esses conceitos? Prevalência, incidência. Hein? Ok? Opa. Então, assim, se nós estamos numa pandemia, é evidente que a prevalência da doença aumentou. Uma doença que não existia antes, ela começou a aumentar, o início dela é a incidência, que é uma doença nova, um surto, né? Um surto, uma epidemia, uma pandemia, e aí ela parece estar ficando igual a dengue. Nós passamos muitos anos sem ter dengue apareceu, né? E foi ficando, nós temos dengue tanto tempo. Ela se tornou uma doença prevalente. Então, com que frequência isso acontece? E aí vem outras perguntas juntos. Quais são os fatores que estão associados ao risco maior da doença? Que fatores estão associados ao risco maior de adoecer de coronavírus? Nós aprendemos isso. Aprendemos. Estamos aprendendo. A duras penas. Idade, idade, comorbidade, piora. Mas aprendemos que também, né, a aglomeração de pessoas, o não uso, como vai ser? O não uso, quando seleciona, continua assistindo. O não uso de máscara, o não uso de higienização, são os fatores de risco. E que risco é esse? Nós temos risco absoluto, que mede a incidência, temos um risco atribuível. Qual é a parcela disso que contribui para eu adoecer? De tudo que tem em relação ao coronavírus, quais parcelas do fato de não usar máscara, não fazer higienização, não manter distanciamento, não ter comorbidade, não ter idade avançada, quais parcelas dela que contribuem para a doença acontecer? Não se tem ainda com clareza qual o risco atribuir, mas sabemos que se vacinarmos, a probabilidade de adoecermos e morrer é bem menor. Já sabemos, isso é um risco atribuído pensando de maneira positiva. Quando começou a discutir o conceito de vacina para Coronavac, e começaram a bobagem, o povo escrevendo, então, é só 50%? Não, meu filho. Não, meu filho. Não, preste atenção. Isso é o risco atribuível. Qual percentagem da doença e que a vacina tira? E eu não adquiro. Isso é o conceito de risco atribuível. É um conceito extremamente importante quando você pensa em doença. Então, bom, além de eu saber do risco,
Eu pergunto, quais as consequências de se ter uma doença? Qual o prognóstico? Como é que eu estudo o prognóstico? Já viram que para eu estudar, né, risco, eu vou trabalhar com o conceito de risco. Quais são os estudos epidemiológicos que melhor estudam risco e prognóstico? Vamos lá. Quais os estudos epidemiológicos que melhor estudam risco e prognóstico? Pode falar, pode escrever aí. Quem sabe? Os estudos, os desenhos epidemiológicos que são melhores para estudar risco e prognóstico. Prognóstico, olhando para frente. Prognóstico. Não, não, Gabriel. Não é randomizado, não. Prospectivo. O randomizado também, mas o melhor, dizer, não dá para eu gastar muito tempo com o duplo cego randomizado em prognóstico e risco, não. Eles são bons, mas são estudos mais difíceis, mais caros, mais complicados. Então, os estudos mais, digamos, mais fáceis de se fazer são os estudos nas coortes, prospectivos, ou retrospectivos, ou os casos de controle. Gente, não é possível. Então, é um prognóstico. Qual é o prognóstico de alguém que adquiriu o coronavírus agora? Primeiro, tem uma percentagem alta que que não fica grave. Isso é ótimo. Mas tem uma percentagem que precisa de assistência hospitalar e uma outra percentagem que precisa de terapia intensiva. E outra percentagem que precisa intubar. O que acontece com esses pacientes? E aí, leva em consideração a idade, a comorbidade, né? E se ele não morrer? O que acontece com esses pacientes? E aí, nós já estamos vivenciando nesse momento alguns estudos apontando as sequelas, né? Mesmo os casos que não são graves, sequelas do coronavírus. Perda de força muscular, né? Distúrbio de fala, né? Do olfato, paladar, e tem vários. Isso é prognóstico. E depois a pergunta é, o que eu posso fazer para tratar essa doença? Porque a doença é o seguinte, toda doença tem começo, meio e fim. Ou você fica bom, ou você morre. Não tem muita conversa, não. Né? Olha bem, olha a história natural da doença. Lembra disso lá em epidemiologia? A história natural da doença. O período pré-clínico, o período clínico, e aí você vai, sinais e sintomas, vai chegar o momento que você vai ou melhorar, ou curar, ou vai morrer. O que eu posso fazer para alterar o curso dessa doença? Tratar. O tratamento é que vai alterar o curso da doença. Tratar a doença. E é a pergunta. O que altera a doença? Altera o tratamento. Mas tem tratamento para essa doença? Tem? Como é que eu trato? E aí, Gabriel, aí nesse momento, é um estudo muito bom para isso aí, é um ensaio clínico randomizado, um duplo cego. É isso aí. Esse é um grande estudo para tratamento, terapêutica. E aí eu vou calcular a redução absoluta de risco, o número necessário para tratar e a redução de risco relativo. Vamos ver isso lá em terapêutica, lá para o final do curso. Então, o tratamento. O tratamento é que modifica. Mas algumas doenças você faz sintomáticos. Você trata sintomáticos. Né?
Porque ela nenhum medicamento consegue, às vezes, reduzir o custo dela, o curso da doença. O exemplo é varicela. Quem tem varicela fica com varicela. Adoece varicela. E aí você precisa tratar. Suporte. Sintomáticos e suporte. Mas não tem lá alterar isso aí. Só tem uma coisa antes, é ter vacinado e não contrair a varicela. A maior parte das doenças viróticas, virais, é exatamente isso. Temos que fazer muito, a não ser prevenção, a não ser fazer isso aqui que está lá na última pergunta, prevenção. O que eu posso fazer para que essa doença não apareça? E se eu descobrir precocemente, iniciar o tratamento, melhora a doença? É o tratamento precoce. A discussão aí a nível nacional. Cheio de epidemiologistas dando opinião. E meia tigela. Cheio de saber o que é risco e dando opinião sobre terapêutica. Deus me livre. Nem falar nisso. Realmente eu perco a paciência. De qualquer maneira, é o seguinte. Como é que eu posso prevenir isso? O que eu faço para prevenir essa doença? Algumas coisas eu tenho que fazer. A prevenção sempre é possível. Prevenção primária, secundária, terciária. Lembrando que uma das grandes prevenções em maior parte das doenças infecto-contagiosas são as vacinas. As vacinas são exatamente medidas de proteção para você reduzir em que alguém seja exposto a uma doença. São vacinas. E as vacinas, elas têm, na história da humanidade, nós acostumamos a perceber que o tempo entre surgir uma doença e aparecer uma vacina era longo. Dessa vez, foi muito rápido. Por que foi muito rápido? Alguns motivos. Primeiro, que existia um estudo já feito por uma pesquisadora húngara, que eu esqueci o nome da doutora, lamentavelmente esqueci o nome dela, que era trabalhando com a ideia de RNA mensageiro. Fazer plataformas para fazer vacinas. Quando ela já tinha feito isso bem adiantado. Quando apareceu o coronavírus, todo mundo usou aquela base e rapidamente começou a pesquisar. Segundo, o interesse da humanidade enorme em pesquisar vacina. E aí foi um interesse enorme, bilhões e bilhões de dólares jogados nisso, e euros, para quê? Para que as pessoas, para que se descobrisse logo a vacina, porque a pandemia se relaxando no mundo inteiro, todo mundo fica apavorado. O mundo vai fechar. Então, já existiam estudos em plataformas de pesquisas diferentes, adiantados para outras vacinas, que foram mudadas para essa, e houve interesse maciço do mundo inteiro, e aí não é só, isso não é só científico, mas interesse muito financeiro da economia do mundo em achar uma vacina para esse negócio. E por último, a questão que nos coloca é o seguinte: e por que fulano adoeceu? Qual a causa dessa doença? O que causou? Por que alguém adoeceu disso? Por que alguém tem cirrose hepática? Por que alguém tem hepatite viral? Por que alguém tem uma sepsemia? O que causou isso? O que levou a isso? E aí os estudos bons para isso, os ensaios, também são bons, mas tem um cuidado, porque você não pode ter uma questão ética aí, você pode provocar a doença num e no outro não, para saber se é verdade. Então, geralmente, os estudos de coorte e os estudos de caso-controle são bons para apresentar causalidade. O caso-controle é um estudo muito bom para isso. Porque o ensaio randomizado não pode dizer, eu vou injetar uma bactéria nesse grupo, e nesse aqui eu injeto outra coisa. E vou ver quem vai adoecer. Bom, isso não se faz. Né?
Embora lá anteriormente, alguns pesquisadores fizeram isso. Então a pergunta é, isso é normal ou anormal? Se é anormal, como é que eu vou comprovar que isso é anormal? É o diagnóstico. Essa doença existe mesmo? Ela é de muita frequência? O que leva alguém a adoecer? Que causa? Qual o prognóstico? E qual a melhor terapêutica? Batata. É isso que nós vamos começar a discutir e a evoluir para isso. Aí, e o que é que vocês imaginam para a gente? Eu vou aqui agora. Vou abrir minhas coisas aqui. É muita coisa. Eu costumava levar minhas coisas lá e falava todo dia, agora, meu filho, tanta coisa que vou te tratar o negócio. Não é mole, não. Mas vamos lá. O que que a gente... Diagnóstico. O que que me leva a descobrir qual é a coisa mais importante para eu começar a descobrir e estudar meu paciente? Para eu saber se ele está doente, se ele não está doente, que frequência, qual o prognóstico, a melhor terapêutica, a prevenção e a causa. O que que me leva a chegar nisso? Qual é a coisa fundamental em raciocínio, em pesquisa, na beira do leito ou no ambulatório? O que é que o médico tem que fazer? Hein? Vamos lá. Pode colocando aí. Eu estou achando aqui o meu próximo assunto com vocês. É na sequência lógica aqui. Parei aqui. O que o médico pode fazer? Qual é a coisa fundamental para alguém que quer descobrir uma coisa? O que é fundamental? A anamnese. Faz parte de tudo isso. Está claro, mas assim. Mas existe algo que na anamnese é importante eu saber. E o que é? Hein? Como é que eu chego à anamnese? O que eu faço na anamnese? Eu faço o quê? O que eu faço na anamnese? Eu estou vendo, se eu estou falando, eu estou vendo. Então, aí, Gabriel, há quanto tempo acontece? Ok, é uma parte. Mas o que me leva, o que é que me diz que eu estou fazendo uma boa anamnese? Sinais e sintomas. Ok, Ariane. Sinais e sintomas, eu vejo, eu pergunto. Mas a grande questão é: que pergunta eu estou fazendo? Primeira coisa, para se buscar uma resposta é pergunta. Pergunta inteligente, respostas mais fáceis de descobrir. O que eu tenho que perguntar? É isso aí. Pergunta. A pergunta, o que é que eu estou procurando? O que eu quero saber desse paciente? Eu quero saber a melhor terapêutica, eu quero saber o melhor teste, eu quero saber a evolução desse paciente, eu quero saber a causa, saber a previsão. O que eu quero saber? Isso aí. É o que perguntar. Aí eu vou achar o próximo aqui, que é o próximo assunto, que nós vamos emendar com isso aqui agora. Tudo isso para começar a evitar o que nós vamos começar a discutir, que é erros, reduzir a probabilidade de errar.
Probabilidade é. Não tem, não, onde é que está meu negócio? Separei aqui. Que é o que nós. É um anagrama que se usa muito, chama pico. Pico. Que é quem é meu paciente, P de pico. Eu quero que vocês vão lá. Eu separei para vocês esse material. Vou ter que achar aqui onde está ele. Olha aí no. Se vocês olharem aí no Canvas, depois desses tópicos e questões, qual outra aula que tem aí? Qual outro módulo que tem aí? Vocês olham o pico, porque o pico tem um exemplo aí de um paciente com doença de Wilson. E aí é importante olhar o pico. Depois de tópicos, o que vocês têm aí? Não é ainda delineando pesquisa clínica, nem a bioestatística aí do Jekyll, nem a acurácia ainda. O que você tem próximo aí? Procure aí, gente. O que vocês têm aí? Eu acho que salvei para vocês. Se não salvei, eu vou ter que salvar para vocês isso. Não, a pesquisa clínica não é essa. Isso aí a gente vai falar na próxima aula, Isabela. Vai para frente, vê o próximo. Olha o próximo módulo aí. Logo em seguida ao questões clínicas. Olha lá. Tá no mesmo, tá no mesmo, Isabela e turma, está no mesmo módulo de questões clínicas. Que PICO é um anagrama que se faz, né, para se chegar, para tentar responder. Então, P é de paciente, I é de intervenção, C é de comparação ou controle, e O é de outcome. Logo em seguida, outcome ou desfecho. Então, a palavra então é isso aí. Logo em seguida, tá? As questões que ainda aparecem aqui. Componente de uma questão. O que é que eu tenho que perguntar para eu saber que paciente é esse? Acharam? Logo em seguida ao primeiro módulo. Ok? Ok, Isabela. Aí tem. Primeiro quer saber, quem é meu paciente? Tem que saber idade, sexo, risco de base, doença principal, comorbidade, presença ou ausência de sintoma, tempo de doença. Eu tenho que ter uma história do meu doente. Então, a anamnese é fundamental. Eu tenho que caracterizar o meu doente. Quem é o meu doente? Quem é essa pessoa que está próxima de mim? Que eu imagino que seja doente. Certo? E aí, o I é de intervenção. O que eu quero saber? Eu quero saber o diagnóstico, a terapêutica, a etiologia, o dano ou o prognóstico. O que eu quero saber? Ou indicador prognóstico. Eu quero tudo ao mesmo tempo. Ter algum cuidado, que a gente precisa fazer perguntas objetivas, tentar buscar resposta objetiva, para não misturar tudo e virar um balaio de gato sem não chegar a lugar nenhum.
né? Não chega a lugar nenhum. Igual o pesquisador que faz pesquisa, já que eu estou pesquisando isso, eu vou pesquisar aquilo. Já que aí a gente dizia, a gente brincava muito com os meninos, a gente orientava. Jaque é coisa de jacu. Não é tudo que eu estou fazendo. Já que eu estou estudando isso, eu vou estudar aquilo. Não. É preciso a ciência, para você errar menos, você precisa ter um objetivo, ter um foco e o que você vai estudar. Então, você começa a estudar o mundo todinho, você nunca chega lá nenhum. Então, o que eu quero saber? Nesse pico, eu quero saber diagnóstico? E aí eu vou comparar com o que esse diagnóstico? E aí é o C, a comparação. Placebo, com outro diagnóstico, e o desfecho, o outcome, que é intermediário. Se morre, não morre, recorrência, tudo isso, diagnóstico, qualidade de vida, sinais e sintomas. Então, na verdade, vocês vão aprender de cara, comigo aqui, a montar a fazer perguntas inteligentes para o paciente de vocês. A dissecar esse paciente, pegar essa história desse paciente e começar a dizer assim, e eu quero mesmo, na minha prova é assim, eu dou um caso e vocês vão dizer quem é o P, quem é o I, qual é o C, qual é o D, o O, e vocês vão buscar isso aí. Vocês vão buscar essas respostas. Então, continuando aí, o pico aparece aqui, ó. Em tratamento, quando não esperamos ou não obtemos estudos comparativos entre dois medicamentos, o pico terá apenas 3 componentes. Uma vez que, do ponto de vista clínico, não interessa para mim se o remédio é melhor que placebo. Porque placebo eu não vou dar para os meus pacientes. Então, aqui tem um exemplo aqui, ó. Um paciente com doença de Wilson. Doença de Wilson é aquela intoxicação por cobre. A intenção que eu quero é ver se usar penicilinamida, eu não vou comparar com placebo, e eu vou esperar a evolução clínica. Como faz isso? Então, está aqui um exemplo. Paciente jovem, 20 anos de idade, apresenta quadro agudo de confusão mental. A dúvida é, para o diagnóstico diferencial de confusão mental, secundária à doença de Wilson, deve-se realizar uma série de exames, entre eles a dosagem de cobre, ou realizar um teste terapêutico. Como seria o pico desse paciente? Um paciente jovem de 20 anos de idade, confusão mental, com a história, né, que nessa história eu descobri que ele pode ter sido intoxicado por cobre. Na história, na minha disso. E aí, qual seria o pico? Sexo feminino, 20 anos, quadro de confusão mental. Qual é a intervenção que eu busco? Se eu estou suspeitando, pela história dele, que ele tem uma intoxicação por cobre, eu vou fazer a dosagem de cobre. E vou fazer um teste para tratar essa doença. E o resultado é um diagnóstico diferencial. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma situação eu posso ter. Qual o prognóstico do paciente com confusão mental secundária à doença de Wilson? Em relação à falência hepática, na dependência do momento diagnóstico. Outra pergunta. Aí eu ponho paciente com confusão mental secundária, I é o diagnóstico precoce, C é um diagnóstico tardio e O, outcome, falência hepática. Continuando, a decisão terapêutica. O haloperidol é mais eficaz do que a clorpromazina nesse paciente, com quadro primário? Então, P é o paciente com confusão mental primária, I é o haloperidol, que eu vou comparar com a clorpromazina e vou ver se melhora os sintomas. Estão entendendo o raciocínio? Eu quero ser terapêutico, eu vou comparar uma droga com outra. Se é diagnóstico, eu preciso saber. Essa história desse paciente me leva a achar que a doença que é intoxicação por cobre? Você tem que dosar o cobre. Então, quais são os efeitos adversos do tratamento de Wilson? A doença de Wilson. A depenicilamida produz eventos adversos do tratamento do doença de Wilson?
Qual o tratamento utilizado no retrovírico pode ter mesmo efeito adverso? Com depenicinamida ou com trientina? Olha o exemplo do pico. O primeiro pico será doença de Wilson, tratamento com depenicinamida, comparado com o outro, e haver efeito adverso. E o segundo é dentro disso, tratamento com depenicinamida, comparado com a trientina e efeito adverso. Eu estou chegando a eu estou indo para um raciocínio, daqui a pouco eu chegar em outro raciocínio. Então, olha bem, eu tenho que fazer perguntas objetivas, inteligentes, dentro de um contexto, para eu tentar chegar aonde eu quero chegar. Em relação à etiologia, o paciente tinha falência hepática, uma deficiência do metabolismo do cobre, uma cirrose primária, e eu quero saber o resultado da etiologia. Então, na verdade, aí vai. Então, na verdade, esse é um exemplo de que a primeira coisa para eu poder enxergar o meu paciente é fazer perguntas inteligentes. Perguntas que possam responder a minha dúvida. Até aí, tudo bem? Se tiver dúvida, vamos perguntando, porque agora nós estamos indo para outras coisas. Nós estamos indo para outras coisas. Eu estou fazendo um trajeto desse paciente. É epidemiologia clínica, ou raciocínio clínico epidemiológico, ele lida com o paciente. Não é a doença, não é a ciência que estuda a saúde coletiva. A epidemiologia clínica, até os epidemiologistas mais clássicos, tinham um certo preconceito, porque ela não trata da saúde coletiva. Embora uma doença prevalente numa cidade toda atinge todo mundo. Ela trata do doente individual. Esse doente. Esse meu doente. Meu paciente. Tudo bem? Podemos ir para frente? Olha a outra coisa que eu guardei aí para vocês, que eu botei aí. Níveis de evidência, outro módulo, olha lá. Níveis de evidência. Acharam? Pois é. Então, Rafaela, Ariane, quando eu faço as minhas perguntas inteligentes, bastante inteligentes, né? E eu organizo meu pensamento, como que eu encontro as respostas? Qual é o melhor teste de diagnóstico? Qual é a melhor terapêutica? Qual é o prognóstico? Como? Onde? Onde eu vou me basear para dar as minhas respostas? Para não dar a resposta errada. E aí, nós temos convencionado, e até agora não mudou, nós temos níveis de evidência. Nível de evidência. É um nível de evidência de uma revisão sistemática com meta-análise. Alguém sabe o que é revisão sistemática? Lembra disso, com meta-análise? Ou a gente pode estudar isso na próxima aula, falar um pouco sobre isso? Ou vocês já estão bem sobre isso? Hein? Então, eu estou indo no raciocínio aqui, eu estou indo na minha toada aqui. Uma revisão sistemática com meta-análise. Ok, Rafaela. Uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática, ela geralmente com meta-análise, ela é muito cara, muito demorada, é muito difícil, porque exige um investimento enorme em pesquisadores, em leitura de artigos, que são artigos de boa qualidade, análise dos artigos. Eu vou me desesperar, querendo falar comigo. Desde 1 hora da tarde, vai ficar doido, porque eu seleciono, não para, o que é isso? Ou eu acho que a gente sabe por conta disso. Bom, então, eu posso ter, como nível de evidência, uma revisão sistemática com meta-análise, ou um mega trial, um grande estudo
um estudo acima de 1.000 pacientes. Tá? Mega trial. Um grande estudo. Estudo acima de 1.000 pacientes é um mega estudo. Ou um ensaio randomizado, né? Menos de 1.000 pacientes, ou uma coorte, prognóstico, ou estudo caso controle, ou uma série de casos, ou uma opinião de especialista. Então, nós temos 7 níveis de evidência, de 1 ao 7. De 1 ao 7. Por isso que esse livro aqui, do Bruce, da Marinês, da Elsa, esse livro aqui, ele é bom porque ele diz qual é o nível de evidência que ele está afirmando isso. Por exemplo, olha aqui. Retinopatia diabética. Abri assim, por acaso. Tratamento. Ele escreve aqui. A fotocoagulação laser de argônio, como evidenciado em ensaios clínicos randomizados, reduz o risco de cegueira em 5 anos em 90%. E a taxa de desenvolvimento de perda de visão por edema de mácula em cerca de 50%. Nível 1 de evidência. Nível 1 de evidência. Ele buscou isso aqui. Uma revisão sistemática. Alguns pacientes com hemorragia vítrea ou descolamento de retina podem necessitar de vitrectomia. Nível 1 de evidência. Medicamento. Está aqui. Tratamento. São usados antagonistas aqui da agitocina 2. São usados em intolerância aos inibidores da enzima conversora de angiotensina, nível 1. Ou associado quando não normalização da albuminúria, nível 3. Então, assim, esse livro, esse do Bruce, ele cita, ele faz a citação e ele diz qual é o nível de evidência que ele encontrou para isso. Vejam que a opinião de especialista é o menor nível de evidência que existe. Série de casos é o segundo pior nível de evidência. Portanto, quando você vê a opinião de o médico falou. Quem falou que ele é cientista? Quem falou que ele estuda epidemiologia clínica? Quem falou que ele sabe sobre pesquisa? O fato de ser um médico não torna um conhecedor de pesquisa. Não torna. De jeito nenhum. É o que nós estamos vendo agora. Opinião de especialista. É o menor nível de evidência. E evidência mostra que isso funciona? São os megatratos, as revisões sistemáticas. Ou, no mínimo, estudo de coorte, nível 4, ou caso controle. Série de casos é o segundo, é mais fraco. Do nível 1 ao 7, existe uma gradação de nível de evidência que aquilo realmente funciona, que aquilo funciona. Então, uma série de casos, eu tive 50 pacientes internados e fui dizer, é? Tá bom. Você comparou com o quê? Com o que você comparou? Epidemiologia é a ciência da comparação. Entre os epidemiologistas existia uma piadinha machista. Bem machista. Mas vamos mudar, vou não ser machista. Perguntar para a nossa professora assim, epidemiologista, como vai o seu marido? Aí ela responderia, comparando com quem? Comparando com quem? Né? A epidemiologia é a ciência da comparação. Estou comparando o que com quem? Então, se eu tenho uma revisão sistemática, tenho uma meta-análise, ou um mega trial, um mega estudo,
ou uma coorte, eu estou falando de um lugar. Agora, se eu tenho opinião de especialista, ou uma série de casos, eu estou falando de outro lugar, com menor nível de evidência e com menor possibilidade de aceito. Está claro isso? E aí, e como é que eu faço recomendações? Grau de recomendação. De 3 graus de recomendações. Primeiro, grau A. Evidência suficientemente forte para haver consenso. Elas são tão fortes, geralmente vindo de revisão sistemática e meta-análise, que tem um consenso com ela. Eu posso ter um nível de evidência 1 e ter um grau A de recomendação. Ou um grau B. Grau B, evidências não definitivas. É evidências, mas não são definitivas. Elas podem modificar. E o grau C seria evidência forte para eu contraindicar. Está claro que se eu fizer isso, isso vai ter um efeito ruim. Então, tem que saber qual é o nível de evidência que tem, de 1 a 7, e qual é o grau de recomendação. Isto está na base de fazer ciência, de estudar. É isso que os médicos deviam saber fazer. É isso que deveria ser discutido nesse momento. Estou discutindo uma conversa fiada. Trabalhozinho feito na Turquia, não sei onde foi, ninguém, que não tá, saiu de casa, não vale nada. Bobagem. Eu dei remédio para todas as pessoas, 90% não ia morrer mesmo, não ia adoecer mesmo. Tanto vai dar como não dá. Você matou o piolho, não nada mais que isso. Se tivesse piolho, resolveu. Então, isso é ciência, gente. Todo o restante é fora, qualquer coisa é fora. Então, eu tenho que pensar quais, né, os níveis de evidência que eu tenho, qual o grau de recomendação. Se ela é muito forte a evidência, eu digo, olha, tem um consenso sim, é A. Olha, ela é boa, mas ela não tem evidências, não são definitivas. Eu preciso estudar mais. Se tem mais estudos, então eu ponho B. Posso fazer, posso não fazer. A recomendação B é a seguinte, eu faço ou não faço? A, não. A, eu praticamente sou obrigado a fazê-la, porque são fortes. A C, não, essa aqui eu não vou fazer. Por quê? Porque está dizendo que ela, todas as evidências falam que ela é danosa. Entenderam, gente? Ok? Está claro aí? Ok, agora eu vou dar um pequeno intervalo e volto já já.